Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilhoteca e vamos começar mais um vlog aqui deste canal. Deixa eu ajeitar vocês. Acho que agora tá reto. Boa noite, gente. Hoje é dia 1º de março, domingo. Agora é tipo assim, 7 horas. Deixa eu até confirmar. É 7h25. E eu tava me enrolando pra começar esse vlog. Porque era pra ter saído um vlog em fevereiro, mas eu odiei tudo que eu gravei. Me achei antipática. E aí preferi deixar só pra mim e não encher o saco de vocês com isso. Então, ficamos sem vlog em fevereiro, o que me deixa triste, porque gostaria de ter uma constância. Inclusive, fevereiro foi um mês que eu voltei aqui pro canal, do jeito que eu sempre quis produzir, que é com uma certa constância, não é mesmo? Mas também foi um mês que eu acabei decidindo algumas coisas lá de cá, pra minha vida pessoal. Então, esse final de fevereiro, eu fiquei meio perdida e eu acabei falhando. E não teve vídeo aqui no canal, eu fiquei bem triste, tá? Vou estar dizendo, porque era pra ser o vlog que eu fui editar e eu odiei. Mas acontece, eu tava aqui sentadinha com o meu planner, organizando o mês de março. E o que eu pretendo postar e tal. Tenho ficado super contente sempre de fazer esse planejamento e de parar pra pensar no que eu vou querer trazer aqui. Eu também tenho mudado aí algumas coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia, o que tem me exigido mais atenção. Então, vamos ver como será o mês de março, comigo dividindo a minha atenção e a minha energia nessas duas coisas. Tomara que dê tudo certo, porque eu tô bem animada com as coisas que estão acontecendo do lado de cá, sabe? Hoje eu gravei o vídeo de lidos e assistidos aí de fevereiro. Não sei ainda como é que eu vou nomear, porque eu não queria colocar lidos e assistidos de fevereiro, mas veremos. E aí eu comentei sobre Minha Adorável Esposa. Eu já guardei. Mas é o livro da Darkside, que foi a leitura do mês do Clube de Leitura Dark. E ontem foi o encontro. E eu queria mostrar pra vocês que eu ganhei. Por quê? Todo mundo ganha um brindezinho. E olha que bonitinho. Dessa vez era este kit de marcadores. Eu não tinha ainda esse. Eu acho que esse aqui é de... Não vou lembrar. É 12 anos de Darkside. Ó, eles são assim na frente. E aí na parte de trás, assim. Eu achei muito fofinho. E aí eu também ganhei o sorteio. Olha que loucura! E aí o sorteio era esse Fofotrevas, que é o livrinho de pintado da Darkside. Eles lançaram, se eu não me engano, na Bienal do Rio de Janeiro. E aí depois teve promoções no site, que dava direito a alguns. Eu tenho, inclusive eles estão aqui, ó. Eu tenho os dois. Mas aí agora... Nossa, derrubei tudo, peraí. Deixa eu tentar abrir. Caraca, 10 a 0 pro papel. Ó, mas ele é assim, ele é menorzinho. E as artes são muito bonitinhas. Elas... Deixa eu mostrar, né? Aqui é a primeira página. E aí, aqui o primeiro desenho. Mas a grande maioria dos desenhos, eles fazem referência a alguma coisa da cultura pop aí do terror. Drácula. A gente tem também, deixa eu ver o que tem nesse aqui. Exorcista. Ó, aqui a gente tem Chuck. Então tem vários desenhos muito legais. Eu acho muito fofinho. O outro, ele tem desenhos diferentes, então é bem legal de pintar. Eu não sei se vocês pegaram aí essa vibe. Eu peguei, eu fiquei viciadinha e gostei muito. E aí, junto com o livrinho de colorir, também vem uma eco bag. Deixa eu abrir. Que foi esta daqui, ó. Essa é um lado e esse aqui é o outro. Ela é bem reforçada, mas ela é menorzinha. Eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui, que eu já peguei uma da Darkside, que é uma das minhas ecobags favoritas, que ela é uma ecobag gigantesca, que tem um gatinho. Ela é do mesmo material, ela parece ser bem resistente, e essa aqui acaba sendo um tamanho mais pro cotidiano do que aquela outra é quase uma mala. Mas eu adorei os brindezinhos que eu ganhei, fiquei muito feliz de ter ganhado o sorteio, porque normalmente eu não ganho sorteios. E isso é uma coisa muito triste. Mas consegui, e foi muito divertido também o encontro. Foi um livro que, por mais que não tenha sido perfeito, todo mundo ficou envolvido em algum nível na história, então a discussão acabou rendendo, foi muito divertido. É sempre muito legal quando isso acontece. E as interações vão surgindo conforme a conversa, e não só por perguntas feitas, porque o livro foi tão interessante que todo mundo tem alguma coisa pra falar sobre.
Isso é muito legal sempre. Eu queria gravar ontem, mas no fim eu cheguei em casa exausta. Nossa, sair de casa ultimamente tem sido muito cansativo pra mim. E isso é uma coisa que estou tentando melhorar. E pra ajudar também, eu moro longe de onde acontece o encontro, então é toda uma peregrinação até chegar lá. A leitura desse mês agora vai ser Frankenstein. Eu não sei se eu vou conseguir, quero muito, porque foi muito divertido. Querendo ou não, eu participo aí de alguns clubes online, né, de alguns catarses, e é legal, mas tu encontrar as pessoas presencialmente, sentar pra bater papo e pra discutir um livro é um sentimento muito diferente e é muito gostoso. Então quero muito repetir novamente. Aí, o que mais tem pra contar pra vocês? Eu assisti o Grande Hotel Budapeste, o Grande Hotel de Budapeste. Esse filme. E tava esperando mais, tá? Achei meio... não tem nem muito o que falar, não. Ele é bonito, nossa, a fotografia desse filme, as cores, o visual é belíssimo. Mas eu achei a história meio... tá bom. Então, não tenho muito o que comentar. E aí eu estou lendo no momento Julie Chan Está Morta, que é uma leitura de um clube aí, uma LC. Estou em 20% mais ou menos e estou gostando. Tô achando, assim, nada revolucionário no momento. A proposta é uma proposta que eu já vi, provavelmente vocês já viram em outras produções, em outros livros. Mas aqui ela traz uma coisa mais atual, que é influenciadores. E essa parte digital aí de interação e relação com a internet. Eu não cheguei a ler a sinopse, mas eu acho que isso vai estar nela. A gente tem aqui duas irmãs gêmeas que foram adotadas por famílias. Uma foi adotada, na verdade, a outra ficou com uma tia. E a que foi adotada, ela sempre teve acesso a muito mais coisas, porque a família dela é financeiramente muito bem sucedida. E aí essa outra, a que foi adotada, é a Chloe, e a que acabou ficando com a tia é a Julia. E ela é meio quebrada, ela é uma pessoa um pouco depressiva, coisas pra baixo e tal. E ela teve uma única interação com essa irmã gêmea depois da adoção, que foi uma interação meio peculiar e esquisita, no mínimo. Mas elas nunca mantiveram contato. E aí a gente vê a Julie tendo aí uma certa inveja, e é aquela coisa, né? O que teria sido da minha vida se eu fosse adotada e não ela. E chega um certo momento em que a Chloe acaba morrendo. A gente não sabe por quê, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas nessa situação a Julie está no mesmo lugar e como elas são extremamente parecidas, as pessoas acham que ela é a Chloe e ela não fala a verdade. Então ela acaba assumindo aí o lugar da irmã gêmea. E assim, tô bem no início, ele é um livro muito dinâmico, muito gostosinho, ele te deixa curioso pra saber o que a gente vai ver, porque é isso, pra onde a gente vai, como isso vai se resolver e se desdobrar, porque a gente tem essa irmã que não tá nem um pouco acostumada com a vida que a Chloe levava assumindo esse lugar e tentando se passar por ela. E, obviamente, o livro vai mostrar aí um lado, acredito eu, um lado mais não tão bonito e belo de ser uma figura pública, né? Mas estou gostando até o momento. Eu queria muito terminar entre amanhã e terça, vamos ver se eu vou conseguir. E aí eu queria muito começar O Continente, porque também é uma leitura que eu quis participar esse ano e eu ainda não consegui pegar, porque eu acabei dando prioridade a outras coisas e aí deixei pra depois. Então eu quero muito ler esse e depois eu vejo o que eu vou encaixar no mês. Eu tenho algumas ideias de livros que eu quero pegar. Eu queria muito continuar Mishmar nesse mês e pegar O Poço da Ascensão. Vamos ver se conseguirei, porque eu tenho pensado com uma certa frequência sobre este mundo. E eu quero rever os personagens. Então, vamos ver se eu consigo pegar aí nesses próximos dias. Mas é isso, eu já falei demais nessa atualização. Agora eu vou fazer algumas coisinhas aqui. E depois, mais tarde, eu vou voltar a ler este querido. Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 6 de março, sexta-feira. Cara, estou eu toda errada, porque... Gente, sério, eu tô passando por momentos terríveis com a minha pele. Isso me deixa muito incomodada. E eu tô tentando evitar de passar maquiagem pra ver se melhora. Mas é o que temos, cara limpa. Eu tenho coisas a comentar, mas eu vim principalmente aqui falar sobre Julie Chan Está Morta. Eu terminei ontem o livro e fiquei surpresa. Gostei mais do que eu achei que ia gostar. Eu não tinha lido a sinopse, então a única coisa que eu sabia é que o livro teria aí uma gêmea se passando por outra e que uma delas era influenciadora. E eu fiquei bem surpresa
com o caminho que o livro tomou, porque a gente vai ter aqui um papo meio seita. E eu não li ainda Bunny, mas eu vi algumas pessoas falando que tem uma vibe meio semelhante. Então isso me deixou bem curiosa pra pegar Bunny, porque eu tô me enrolando aí já faz um tempo pra ler esse livro. Eu gostei bastante de Julie Chan. Eu acho que, assim, não é um livro de grandes plot twists, mas é legal e seguindo o fluxo, principalmente porque eu não sabia o rumo que ia tomar, então quando as coisas começaram a ir por esse lugar, eu fiquei meio, E aqui a gente tem um final aberto, muito satisfatório, tá? Eu acho que é isso. Ultimamente eu tenho lido alguns livros que têm tido esse tom mais satisfatório. Pra quem não conhece a história, aqui a gente tem duas irmãs gêmeas que acabam perdendo os pais e só uma delas é adotada. A outra acaba ficando com uma tia que não é uma pessoa muito boa. E aí essa das irmãs, que é a Chloe, que é adotada, ela acaba virando influenciadora digital e ela se torna aí uma pessoa de muito sucesso. Enquanto a Julie, que é a gêmea não adotada, tem aí uma vida bem complexa, com uma tia um pouco abusiva. E ela tá num momento, assim, bem pra baixo, tá? Aparentemente nada dando certo. Ela trabalha de caixa num supermercado e aparentemente ela vai ser demitida. E aí num dia ela recebe uma ligação da irmã. Parece que a irmã não tá muito bem. E por mais que elas não tenham contato, a Julie resolve ir na casa da Chloe pra ver se tá tudo bem. E quando ela chega lá, ela encontra a Chloe morta. E por uma sequência de acontecimentos, ela se vê roubando aí a identidade da irmã gêmea. E aí, a partir disso a gente vai ter aí várias críticas a esse mundinho digital, a influenciadores, a consumismo, a futilidade mesmo. Então ele mostra muito dessas diferenças sociais e de como algumas pessoas sempre estão presas em bolhas e entre outras coisinhas, tá? Mas é um livro muito engraçado em vários momentos e assim, não é nada muito uau, mas ele é bem gostosinho de ler, dá um pouco de raiva em alguns momentos. Ele tem um tom muito semelhante com Yellowface, Impostora, da Kwang, mas com algumas coisas mais engraçadas e pra mim um final que deu mais certo, porque eu não curto muito o final de A Impostora. Então foi uma boa leitura, foi um saldo positivo. Esse livro não estava aí no meu radar pra eu ler tão cedo, mas como foi uma LC, eu acabei pegando e acabei me divertindo bastante. Então, acho que é um livro bom pra momentos que tu não tá muito na vibe de leitura, sabe? Aqueles momentos de ressaca, eu acho que essa é uma boa opção. E aí, agora eu estou muito confusa sobre o que eu vou pegar pra ler. Porque opções, eu quero muito ler o Poço da Ascensão, mas eu tô meio muitas informações na minha cabeça, então talvez não seja o momento de pegar uma fantasia. Aí eu pensei em pegar algum livrinho de romance, sabe? Uma coisa levinha. Um Abby Jimenez, talvez. Não sei, estou pensando. Eu tenho que ler O Continente também. Eu tô atrasadinha, mas eu não tava a fim de começar ele essa semana. Então, talvez fique mais pra frente. Eu acho que também tenho um pouco de receio de pegar e eu achar ele muito complexo. E eu já tô lendo coisas que estão me deixando um pouco fora. Então eu preciso de um momento de algo bem suave, só pra me fazer feliz. Então talvez venha aí um romance. Vou ver. Depois que eu escolher algo, eu venho contar pra vocês. Mas eu queria comentar com vocês que essa semana tivemos aí, eu acho que foi quarta-feira, Sarah J. Maas indo num podcast e falando sobre continuações desse universo aqui, ó. Ela anunciou aí a Cotar 6, vai sair livro esse ano, vai sair livro início do ano que vem. Eu tô bem curiosa pra saber quem vai ser o escolhido da vez. Será que vem aí o livro do Azrael? Eu ficaria muito feliz, tá, com isso. Será que é o livro da Elaine? Quem será? Mas faz tempo aí que eu não leio nada desse mundinho. Eu li Crescent City, o terceiro, que eu nem lembro, é Casa de Chama e Sombra. No ano que saiu, na verdade, logo que saiu, eu já peguei. E aí, desde então, não li mais nada da Sarah, até porque estou em dia. E não pretendo reler pra pegar as continuações. Vou confiar aí única e exclusivamente na minha cabeça. Porque eu acho que eu lembro de muita coisa desse universo. Tô curiosa, porque a gente tava andando aí por um caminho de unificação desses mundos. Então vamos ver se ela vai seguir aí nessa vibe ou se vão ter coisas diferentes. Mas vocês estão ansiosas pra esses lançamentos? Eu confesso que eu achei que eu não ia ficar ansiosa, não ia ficar curiosa. Mas aí eu vi as datas e eu fiquei tipo, tá bom, quando sair eu vou ler. Eu com certeza vou pegar pra ler. E Sarah J. Maas, querendo ou não, eu acho ela uma boa escritora. Eu acho que
tem livros de fantasia de uma qualidade muito melhor, mas ela, assim como a Jennifer de Sangue e Cinzas, são as minhas farofas favoritas. Gente, é tão gostoso ler uma fantasia assim, ó, sabe? Inclusive, eu tenho que pegar em algum momento Quarta Asa pra ler, porque falam que também é nessa vibe. É sempre legal ter uma fantasia que ela não necessita de muitos neurônios, mas ela te faz feliz, sabe? Ela mexe com os teus sentimentos. E é isso que as duas fazem. Então, curiosa aí pra continuação dessa série, até porque a Kotai marcou aí o início desse cantinho, porque quando eu comecei a produzir meus conteúdos foi quando eu estava lendo a série. Então, tem um carinho aí. Eu gosto bastante, sei que talvez se eu relesse atualmente não ia achar tão bom quanto eu achei na época, mas eu gosto dessa memória, desse gostinho que tem as lembranças de Akotar, sabe? Mas é isso, vou fazer as minhas coisas e depois eu venho contar que livro que eu peguei pra ler, efetivamente. Então, hoje é dia 15 de março, acho que é isso. E eu estou aqui, na verdade, para falar sobre uma leitura e mostrar aí algumas coisas que chegaram nos últimos tempos, principalmente esses últimos dias, porque tava rolando aí Semana do Consumidor na Amazon, teve cupom de 40% off e eu não me segurei, infelizmente. Eu vinha muito certinha assim esse ano até agora, e aí eu me passei um pouco nesses últimos dias. Foi um livro ou outro aí que fiquei interessada. Então, acho que faz sentido eu começar mostrando primeiro o que chegou aqui, e depois a gente fala de leituras, tá bom? Vamos lá. A minha primeira compra, que eu estava super controlada ainda, foi uma compra de 2 livros, que foi Na Voz Dela, da mesma autora de O Caderno Proibido, que é um dos livros que eu quero ler esse ano, que eu já falei pra vocês, e eu já tinha ficado super interessada no segundo título dela, então tava em promoção, achei super válido, se eu não me engano o preço dele de capa é tipo R$100, e ele foi uns 40 e alguma coisa, acho que foi isso. E aí, junto com ele, eu acabei pegando Ecos da Floresta, livro que Taylor Swift está escutando em seu documentário, mas também esse livro tem sido muito elogiado como suspense. Eu sei que os direitos já foram vendidos, aí se eu não me engano vai ser uma série da Netflix, quase certeza. Fiquei super interessada, vocês vão ver que eu vou falar aí um pouco sobre livros de suspense, que eu tenho lido alguns nos últimos tempos e eu tenho procurado aí livros que me façam feliz, que é um tema meio sensível aí em suspense, então um ótimo concorrente aqui, eu espero gostar. Aí, da promoção de 40%, eu acabei pegando. Tiveram aí alguns mangás, mas não mostrarei aqui. Porém, eu acabei pegando aí 3 livros, um deles ainda não chegou, que foi Vilão Iniciante, do John Scalzi, que esse livro saiu, tipo, muito barato, e fazia muito tempo que eu queria ler ele, então fiquei bem feliz que eu consegui pegar. E aí, junto, eu acabei pegando o Prometa que Vai Lembrar de Mim, que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. Era o único livro faltante aí da coleção dela, dos livros já lançados aqui no Brasil, então eu acabei aproveitando pra pegar. E acabei aproveitando também pra pegar este projeto secreto, que era o que faltava aí dos já lançados, que é Yumi e o Pintor de Pesadelos, do Brandon Sanderson. Gente, vocês não têm noção da beleza desse livro, ele é muito lindo. Ele, assim, toda a arte dele é muito bem feita, tem ilustrações durante o livro, e eu acho que talvez, na questão gráfica, dos 3 projetos secretos, ele seja o meu favorito, por mais que eu goste muito de Mago Frugal, que eu acho muito bonito também, mas esse aqui, essa cor, esse brilho, perfeito, tá? E ele também tava uma promoção super boa, eu fiquei esperando aí um tempo pra ver se o preço baixava, e realmente baixou. Então, tem aí, eu acho que a minha coleção de Brandon Sanderson no Brasil só não está completa porque eu ainda não tenho Rhythm of War, que é Ritmo de Guerra, que saiu recentemente. Porque todo o resto agora já está completo. Então é só o famoso, é só eu sentar e ler agora. Aí, deixa eu aproveitar que estou mostrando livros novos para mostrar alguns presentes que eu ganhei aí já faz um tempo e que eu ganhei agora esses últimos dias também. Eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas eu ganhei de amigo secreto, de um dos amigos secretos que eu participei, este querido aqui, que é o Manifesto Antimaternalista da Vera Iaconelli, a mesma autora de Análise, que eu amei e recomendei para Deus e o Mundo desde o ano passado. Eu fiquei bem interessada em ler outras coisas dela. Esse aqui, ele é uma coisa um pouco mais de estudo mesmo, de... Não necessariamente tem essa questão biográfica que a gente vê em Análise. Tem toda uma pesquisa da Vera em relação a esse papel de mãe e essas expectativas relacionadas a esse papel que é criado e que é imposto aí, e como essa dinâmica funciona. Então eu fiquei bem interessada e ganhei nesse Amigo Secreto, fiquei bem feliz.
Então, espero conseguir ler este ano, porque se for perto, não precisa ser nem igual, mas se for perto do quão bom é a análise, isso aqui vai ser incrível. Aí, eu mostrei pra vocês aí, no resumo de fevereiro, o meu bebezinho, que é o meu Uma Vida Pequena em alemão, que eu ganhei do Jerônimo nessa viagem que ele fez. Ele trouxe para mim essa belíssima edição que tem o nome dos personagens e uma lombada rosa. Quem olha assim, nem suspeita que tem tanto dor e sofrimento aqui dentro. Mas um dos meus livros daí favoritos, eu não sei se eu cheguei a falar no outro vídeo, mas pretendo muito reler esse ano, porque quero ver se ainda concordo com tudo que eu pensei durante aquela leitura. Mas tá aqui, eu ainda tenho que achar um lugarzinho especial pra ele na estante. E é o meu terceiro A Little Life. Eu tenho ele em português, inglês e agora em alemão. Olha que bonitinho. E aí, pra completar, eu ganhei da minha amiga Carol, diva maravilhosa, um presente também, que foram estes 3 livros, as LCs combinadas, tá? O Perigo de Estar Lúcida. Esse livro também é um não ficção. O que eu sei sobre ele é que a autora que vai fazer e vai trazer várias referências para falar sobre como, às vezes, a criatividade está ligada a uma instabilidade mental. Então, eu acho muito interessante essa proposta e esse debate entre psicologia, criatividade e coisas do tipo. Então, acho que é um livro aí que caminha bem próximo do que eu tenho gostado de ler em não ficção aí, que é uma coisa mais relacionada à psicologia, mas também a vivências mesmo. Não que uma coisa consiga ser separada da outra, mas gosto desse formato de livro, então veremos. Esperamos, na verdade, ler logo juntas. Aí o outro livro com intuito de LC que ela mandou foi o Hotel Termush? Não sei. Mas esse aqui é uma ficção científica, pelo que eu sei, uma fantasia, uma ficção científica. Ficção especulativa, não é mesmo? Que eu não sei exatamente muito, mas eu sei que a gente tá aqui num mundo apocalíptico e existe esse hotel onde ali dentro tudo parece estar normal e sem ser afetado pelas coisas que estão acontecendo no mundo externo. Até que em um certo momento começa a rolar uma questão com os hóspedes e aí as coisas vão aí para um caminho muito doido. Então, é isso que eu sei. Eu tô bem curiosa com esse livro. Eu sei que ele é um livro mais antigo. E eu achei muito fofinho que o marcador é aqueles coisinhas de colocar na porta. Muito bonitinho. E aí, pra finalizar, ela me mandou Jogo de Amor para Dois, que era o meu livro faltante aí da coleção da Ellie Hazelwood. Esse livro é extremamente curtinho. Ele tinha sido lançado, se eu não me engano, por audiobook. Tanto que ele tava, eu não sei se ele ainda está, de graça, no Esquilo, em inglês. Mas aqui acabou vindo agora em livro físico. Eu espero gostar, é aquela coisa, Ellie Hazelwood é uma grande farofada, mas é uma farofada que me faz muito feliz. Eu, inclusive, li ontem o conto de Natal que tinha saído, que é Uma Noite de Inverno com Você, acho que é esse o título. Tem 90 páginas, ele é super curtinho. E assim, Ellie Hazelwood, sabe? Não é uma coisa revolucionária, mas é uma coisa que te faz feliz. Então, foi uma leitura bem gostosinha, é o mesmo que eu espero daqui. E eu tenho que terminar de ler aí os livros dela, dos livros lançados, ó, tem aqui atrás, vou estar dizendo para vocês. A gente tem Hipótese do Amor, A Razão do Amor, que eu já li. Aí tem Odeio Te Amar, que é uma coletânea de contos. Eu ainda não li esse, mas eu tenho. Amor Teoricamente, já li. Checkmate, ainda não li, tem que ler. Noiva, Não é Amor, No Fundo é Amor, Um Amor Problemático de Verão. Parceira e Uma Noite de Inverno com Você. Já li todos esses. E agora, Jogo de Amor para Dois. Então, falta aí poucos pra eu finalizar e tá em dia com os lançamentos da Ellie. Eu gosto muito do jeito que ela escreve, é uma coisa levinha, é uma coisa excelente pra, assim, ter outra realidade, apenas. E aí, esses foram os livros que chegaram por aqui nos últimos dias, alguns até no último mês. E, pra não ficar só uma grande demonstração de livros novos, vamos falar sobre leituras. Eu comentei com vocês que eu li Uma Noite Uma Noite de Inverno com Você, e realmente foi uma leitura bem levinha, bem rápida, coisa de menos de uma hora deu pra ler todo. Ele tem aí uma questão de passado e presente, são 2 amigos que se conhecem a vida inteira, e aí a gente vê esse romance se desenvolver em 90 páginas, então não esperem uma grande história aprofundada, não é isso. Mas ainda assim é bem satisfatório, bem gostosinho. Eu
gostei bastante de ler. No momento, eu estou lendo O Lugar, da Annie Ernaux, eu acho que é assim que se fala, que eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia, eu descobri ontem, fuxicando no Kindle, que tem vários livros dela que estão disponíveis pelo Prime Reading, que todo mundo que tem o Amazon Prime tem acesso. Então é só procurar tanto no site da Amazon ou pelo aplicativo do Kindle os livros disponíveis nessa categoria. E aí tem vários livros dela. Eu vi pelo menos uns 3, então para quem tá interessado, mas não tá querendo gastar, porque eu acho os livros dela muito caros pro tamanho que eles são. Então tava deixando aí pra depois, mas como vi que tava ali e eu já tenho Prime, acabei aproveitando. Tô bem no início, também são livros curtinhos, pelo que eu vi tem tipo umas 100 páginas. E tô achando interessante, vamos ver como será o decorrer aí. E eu finalizei, na verdade, sexta-feira, porque hoje é domingo. Eu finalizei sexta-feira um livro que eu não posso vir falar com vocês, porque é um livro viajante secreto de um grupo de amigos. Mas foi uma leitura muito legal. Então, eu tenho que lembrar mais pra frente de quando todo mundo já souber que livro é ali do grupo, pra eu vir falar sobre esse livro, porque eu pensei em muitos pensamentos pensantes lendo. Mas eu não quero dar spoiler pra ninguém, porque talvez alguém do grupo assista o vídeo, então vou manter segredo. Mas saibam que eu li um livro legal, tá? Interessante. E aí eu também li, nesses últimos dias, A Primeira Mentira. Esse livro é um suspense, inclusive essa autora, que é a Ashley Elston, ela é uma autora que lançou já livro jovem adulto. Se eu não me engano, 10 Dates Surpresas é o título em português. E eu não sabia, eu nunca tinha lido nada dela. Acabei pegando esse aqui, que é aí o debut dela de suspense. E que livrinho gostoso de ler. Assim, como eu disse, eu sou uma pessoa muito chata com suspense. Eu tenho noção disso no meu coração. E é muito difícil ler um livro de suspense que eu finalizo feliz. E foi o que aconteceu aqui. Eu finalizei satisfeita com tudo que tinha sido mostrado, como as coisas tinham acontecido, fui enganada, que também é uma coisa que dificilmente acontece. Caí direitinho no papo que a autora colocou aqui, sabe? Então, foi uma experiência muito legal. E eu fico sempre muito contente de poder trazer aqui um suspense que eu recomendo, basicamente sem nenhum mas. Então, o que fala essa história? Aqui a gente tem uma personagem que é a Ivy Porter, que ela tem ali um namorado maravilhoso, ela tá conhecendo os amigos do namorado, aparentemente tá tudo certo, uma vida incrível, maravilhosa. O único problema é que Ivy Porter não existe. Ela é uma identidade falsa. E aí, nesse meio do caminho, enquanto ela está conhecendo esses amigos do namorado e entrando nesse mundo deste homem, ela é apresentada a uma mulher que se chama Luca Martino. O único problema é que este é o nome real de Ivy Porter. E aí, a partir disso, a gente vê tudo se desenvolvendo. E a gente vai aos poucos descobrindo por que ela tem uma identidade falsa, o que ela tá fazendo ali, se existe um objetivo, por que essa outra mulher apareceu. E as coisas vão desenrolando de um jeito muito legal. A gente tem capítulos aqui intercalados entre presente e passado, mas ele não é sempre nesse ritmo, então às vezes a gente tem muitos capítulos do presente para ter um capítulo no passado, o que eu acabo preferindo, porque eu sinto que fica um ritmo melhor do que ficar indo e voltando toda hora. Então, quando a gente precisa voltar por causa de algum motivo pontual, a gente volta pra ver isso, mas a gente já acaba retomando aí pro presente e o livro se passa em sua maioria neste momento. Gente, é um livro, assim, eu não diria 10 de 10 porque sim, sempre, suspense sempre vai ter alguma outra coisinha ali que é pra dar uma facilitada em alguma coisa, então aqui também acontece isso e eu acho muito difícil um suspense ser 100% crível, mas eu achei que esse aqui, ele é boa parte dele. Eu consegui acreditar na personagem, eu consegui acreditar nas coisas que são colocadas aqui, nas motivações, no jeito que as coisas estão acontecendo. Isso foi muito legal. Gosto também do plot twist, o jeito que as coisas acontecem, o jeito que o livro te entrega depois as respostas também foi um jeito mais natural, o que me surpreendeu. Talvez tenha sido uma das coisas que mais me fez dar uma nota alta, porque sempre o que acontece é, ok, o livro está indo bem, e aí quando a gente chega no momento de resolução, tudo parece muito falso, muito, ai, sério que a gente tá vendo isso? E eu não tive esse sentimento aqui, eu achei que tudo fez sentido com o jeito que a história foi construída, com as coisas que a autora foi colocando, e ele termina de um jeito que talvez pode ter alguém que não goste, mas pra mim foi incrível, tá? Eu finalizei esse livro e falei, caraca, eu adorei.
Então, fica aí a recomendação. Acho um ótimo livro para quem tá passando por uma ressaca literária ou para quem gosta de suspenses. Foi bem divertido. Ele é um livro não muito longo, ele tem umas 300 páginas, umas 350 páginas. Então, ele é bem rapidinho e uma delícia. Não tem como não querer ficar toda hora lendo para saber o que tá acontecendo e para onde isso está indo. Então, ficamos aí com esta recomendação. No momento, como eu disse, estou lendo O Lugar, da Annie Ernaux, e estou lendo também O Continente, de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Mas esse eu tô lendo mais devagar, aí eu tô realmente intercalando com outros livros. E eu quero muito pegar algum desses que chegou, porque é uma delícia pegar livro novo. Mas vamos aos poucos. Hoje nós temos o Oscar, eu fiz aí as minhas apostas. Vamos ver o quanto eu acertarei. Vi quase nada de filme do Oscar. Falei pra vocês que eu queria ler Hamnet pra tentar assistir o filme logo. Não aconteceu ainda. Em algum momento do ano vem aí. Mas não foi agora. E é isso. Olá, galera. Hoje é... Que dia é hoje? Já nem sei mais. Hoje é dia 22? Não, hoje é dia 21 de março. Um sábado. E eu nem sei quando foi a última vez que eu atualizei esse vlog, mas as coisas deram uma desandada do lado de cá. Eu acho que vocês estão meio tortos. Peraí. Mudou alguma coisa? Não sei. A gente vai... Vocês vão ficar tortos hoje, é sobre isso. Mas vamos lá. Eu acho que a última entrada foi eu mostrando os livros que tinham chego por aqui. E de lá pra cá, mal sabia eu que algumas coisas iam sair completamente do meu controle e me tirar completamente do prumo. Assim, resumindo, a Athena ficou visivelmente mal de um dia pro outro. Não foi nem de um dia pro outro, foi de uma hora para outra. E aí, no dia 12, na sexta-feira 13, eu levei ela pra consultar, porque eu achei ela esquisita no dia 12 da noite. E aí, fomos consultar, viramos a gata do avesso, fizemos um monte de exame e recebemos o diagnóstico que ela tava com um edema pulmonar e que ela tem um problema cardíaco, um problema no coração. E isso me tirou, assim, completamente, porque a gente cuida muito dos gatos, eles são parte da família, eu sou muito apegada a todos eles. A Athena é uma gata jovem, ela vai fazer 5 anos agora em abril, então não era uma coisa que a gente tava esperando, que eu tava esperando. Eu achei que, sei lá, eu nem sei o que eu pensei, eu vi que tinha alguma coisa errada, mas eu não imaginei que fosse uma coisa tão grande e tão séria. E aí esses últimos dias, essas últimas semanas, foi eu tentando entender tudo. Ela consultou com um cardiologista, ela tá tomando medicação, a gente consegue ver uma melhora muito clara nela, mas ainda assim é um problema que ela vai ter aí pela vida dela. E é aquela coisa, a gente fica preocupado e eu fiquei muito ansiosa e nervosa e sem saber o que fazer, então foi uma mistura de sentimentos e eu não queria aparecer aqui pra falar com vocês toda cabisbaixa. E aí eu acabei deixando para outros momentos e cá estamos nós. Tem atualizações aí de coisas lidas, assistidas aí eu só fiquei em dia com The Pitt e eu não aguento mais essa série. Porque ela é ruim? Não, ela é muito boa. Só que eu tenho que esperar um episódio semanal, entendeu? E aí isso é muito ruim. Eu quero poder finalizar a temporada. E a temporada não acaba. E aí eu sei que quando acabar a temporada, eu vou ficar triste porque eu não vou ter mais episódios de The Pitt pra assistir, entendeu? Essa parte é tristonha. Mas, no meio de tudo isso, eu resolvi ler. Porque é aquele meme do... Sobe aí, vamos fugir da realidade. E aí foi o que eu fiz, porque, né, muitos problemas, minha cabeça tá a mil, pensando em 449 mil coisas. Eu terminei de ler John Didion Está Morta. Eu acho que eu conversei com vocês. Se eu não tiver conversado, quando eu for editar eu vou descobrir. E aí eu gravo um take falando sobre isso. Mas eu gostei do livro. Ok. Aí eu li A Primeira Mentira. Eu falei com você sobre esse livro também. Que eu também gostei. Foi legal. Aí... Foi essa a sequência? Ou eu li alguma coisa no Kindle? Um segundo. Eu li sim. Eu li um conto da Elie Hazelwood no Kindle, que é Um Inverno com Você. Um segundo. Uma Noite de Inverno com Você. Li esse querido. Gostei, bem curtinho, tem tipo 90 páginas. Inclusive eu li este querido no dia que eu estava consultando com a Athena, porque eu tive que ficar esperando lá muito tempo, e aí eu, pra tentar não colapsar, peguei um e-book pra ler no celular mesmo, que eu nem Kindle tinha levado. Gostei, é bem Elie Hazelwood, da parte dela. Bem o padrão, assim, não foge do que a gente lê nos romances.
Eu nunca tinha lido nada curto dela antes, então essa foi a primeira experiência. Eu sei que tem Odeio Te Amar, que é um livro com 3 contos, se eu não me engano, mas eu nunca li ele, então foi a minha primeira experiência com contos da Eile. É fofinho, a gente tem aqui um de Amigos para Amantes, não sei se dá pra categorizar assim, porque ele é o irmão da melhor amiga dela, o irmão mais novo. E aí a gente vê aí esse romance em poucas páginas, porque, né, é rapidinho, mas ainda assim é bem satisfatório, bem felizinho, gostei muito. Me satisfez porque eu estava precisando naquele momento. Aí, descobri que os livros, vários livros da Annie Ernaux, estão no Prime Reading. E eu peguei para ler O Lugar. O que achei? Nada demais. Ela tem esse tom aí, que é uma coisa autobiográfica, que me chama atenção, porque, né, vem falando muito sobre análise, que eu gostei, e aí tenho entrado nessa vibe. Mas achei meio enfadonho, talvez essa seja a palavra. Existe um distanciamento da minha parte, pode ser que o momento também não colaborou muito, mas pelo que eu ouvia falar, eu tinha expectativas de ser uma coisa mais revolucionária, e eu não achei tudo isso, infelizmente. Acho que o formato da escrita talvez tenha me afastado, porque a gente tem aí, é um livro curto também, e ela falando sobre essa relação com o pai dela, que acabou falecendo, e como a relação deles aconteceu ou não aconteceu, e as causas externas a isso, sabe? Questões de comportamento, de classe social, de grupos que cada um estava fazendo parte, algumas coisas assim. E eu acho, de um ponto de vista sociológico, é legal, mas como leitura, sei lá, pra mim faltou alguma coisa pra ser mais envolvente, ser mais, sei lá, me deixar mais interessada. Então, não foi aí uma boa primeira experiência, mas eu vou ler outros, já peguei, inclusive, eu acho que eu tô com O Jovem, O Acontecimento e mais um emprestados aqui. Então talvez eu leia na sequência. Aí, um segundo. Aí, como notei que ainda estava precisando de uma coisa levinha, tranquilinha pra ler, e eu tava com uma possibilidade de uma leitura coletiva pra fazer, eu falei, quer saber, não vou pegar nada muito extenso e nada muito complexo. E aí acabei pegando Jogo de Amor para Dois, que eu abri nesse vlog. Ele também, curtinho, a gente tem 167 páginas, então não esperem algo extremamente desenvolvido e longo e com várias questões a serem resolvidas igual os romances longos da autora. Mas o livro aqui me lembrou um tom de Amanhã, Amanhã e Ainda Amanhã, só que mais bobinho, e com romance, efetivamente, porque lá é muito mais sobre relação de amizade, e aqui a gente tem realmente romance. O que temos aqui nada mais é que uma garota que ela é... meio que ela é chefe ali do time de design, de desenvolvimento de jogos. E aí, de uma empresa pequena, assim. E uma empresa grande está indo desenvolver um jogo de uma coleção de livros que ela gosta muito, só que essa empresa decide que ela vai contratar a empresa dessa garota e uma outra empresa. O problema é que eles se odeiam. Tipo, as equipes não se dão nem um pouco bem, e aí eles acabam fazendo aí uma atividade meio que pra ver se as duas equipes conseguiriam conviver e trabalhar juntos. E obviamente na equipe da outra empresa, a gente tem o Jesse, que é um cara que tem aí um passado, uma coisa bem parecida com a hipótese do amor, tá? Essa relação passada entre a Viola e o Jesse. E aí a gente vê isso sendo desenvolvido. É bem bonitinho, bem fofinho, bem engraçadinho. Entendeu? É tudoinho. Por quê? Porque não é nada complexo. Ele não é difícil, mas ele me fez feliz nessas 167 páginas. E era o que eu estava precisando no momento, sabe? Aquela coisa... não tem grandes cenas hot. Eu senti que... em comparação aos últimos livros que a Eile Wiesel lançou, isso aqui é extremamente suave. Uma Noite de Inverno com Você também é, tá? É bem tranquilinho. Aqui tem sei lá, umas 5 páginas que pode ter alguma coisa mais nessa vibe, mas o resto do livro é mais fofinho, assim, e interações engraçadinhas do que qualquer outra coisa, ok? Aí comecei a LC que estava prometida de Reverência Indomável. Eu ganhei esse livro de presente da Gisele e ela lançou essa semana uma enquete no Instagram dela falando o que eu leio em seguida. E ela colocou esse aqui. Eu falei, se este ganhar, eu leio contigo, então. Porque ela tinha me presenteado com o livro e nada mais justo do que a gente ler juntas. Eu estou bem no início, como vocês podem ver. Por quê?
comecei a intercalar ele com um livro de não ficção, que é esse livro Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos. E por que eu tô lendo esse livro? Porque ando nessa vibe de ler coisas de psicologia, já sabemos aqui, e porque eu tinha visto, segundo o meu TikTok, eu tinha visto um vídeo de uma menina falando sobre algumas citações desse livro, e eu fiquei bem interessada, e aí eu falei, quer saber, acho que talvez seja legal pegar ele agora pra ir lendo aos poucos. Eu tô em 30% dele, então talvez eu não esteja lendo tão aos poucos, porque eu tô achando bem fluido, bem interessante, e tem sido legal aí descobrir essa parte minha de leitora de não ficção, sabe? E aí, sobre Reverência Indomável, pra quem não sabe, aí é um prequel de... É um prequel? Não chega a ser um prequel. Mas ele se passa no mesmo universo de Divinos Rivais, só que anteriormente. Tanto que a gente tem aqui sendo citados os deuses que estão em guerra lá. E aí, eu não lembrava nada de Divinos Rivais, isso não tem afetado nada até o momento. Inclusive, não lembrava nada e li o nome do mesmo deus e eu falei, oxe, já li esse nome em algum lugar. Aí eu lembrei quem era. Mas tá sendo interessante, por enquanto, o formato de magia, que tem toda uma questão com pontas de estrelas e constelações e tal. Tô achando bem interessante. Tá rolando aí um desenvolvimento bem gradual, que me agrada. E aparentemente a gente vai ver bastante dessa questão política. E aí a gente já teve um contato aí entre essa menina que é, tipo, filha aí de deuses, que é a Matilda, com um mortal que é o Vincent. E essa interação aí aconteceu por causa de um sonho que o Vincent teve, só que eles nunca se conheceram, então eu tô nesse momento. Tá me deixando bastante curiosa. Veremos. Faz tempo que eu não pego Faz tempo, sei lá, faz algumas semanas que eu não pegava uma fantasia pra ler, então espero muito gostar deste daqui. Eu falei ininterruptamente por 14 minutos, mas é isso que está rolando por aqui. Eu espero conseguir voltar aí com a rotina dos vídeos. Eu acho que esse vlog talvez tenha ficado super curto, peço desculpas. Eu ainda não tô no meu maior ânimo por aqui, porque, né, não tem como não ficar preocupada com os filhos felinos. Sei lá, minha vontade depois do que aconteceu é levar todo mundo todos os 4 pra fazer uma revisão 100%, por mais que isso tenha sido feito no final do ano passado, mas dá esse nervoso de que esteja acontecendo alguma coisa aí que a gente não viu enquanto tava rolando. Então, fica aí o aviso, façam um check-up nos pets de vocês, caso vocês consigam, porque é sempre muito importante. A Athena não tinha demonstrado nenhum sintoma até o momento em que o sintoma que ela demonstrou foi muito grave e foi um pouco assustador. Mas é isso. Ela vai ficar bem, os vídeos vão voltar aqui com uma certa frequência, ok? Com a frequência que deveriam estar sendo lançados. E eu tenho pensado em alguns projetos pra fazer aqui de coisas que unem assuntos que eu gosto de conversar. Então, torçam pra que eu consiga fazer esses conteúdos, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vlog, mesmo todo esquisito, e que esteja tudo bem do lado daí. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Beijinhos e até a próxima.